Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão? Espero que esteja bem na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Domingo de Páscoa, terminou o culto, teve Santa Ceia também, acabei de chegar da igreja, né? Cheguei agora e eu quero contar o testemunho na sequência de testemunho na pronta forma. Vou contar a primeira mensagem, na primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar, depois daquela situação onde eu fui convidado para pregar e não preguei, né? Não caí porque Jesus colocou as mãos, segurou nas minhas mãos, né? E Deus falou comigo usando um pastor ali na Praça Central, né? E vamos dar sequência, né? Tinha mais alguns dias, comecei a orar, buscar, consagrar, ir para o monte, jejuar, tirar a palavra. E eu preparei a palavra, a conversão de Saulo em Paulo, né? E fui para a igreja, chuva, um temporal fechado. Era, né, não preguei na sexta, depois era na outra semana, numa terça-feira, né? E eu fui para a igreja, uma chuva muito forte. Eu fui uma meia hora antes, falei, vou orar, né? Buscar a confirmação de Deus. E fui para a igreja, cheguei lá, as irmãs estavam terminando de limpar, estava muita chuva. E eu joelhei, tinha ali uma meia hora, uns 40 minutos antes do início do culto. Eu joelhei, comecei a clamar, né? Comecei a orar. E eu não vi, né? Quando eu levantei, né? A chuva havia parado. A igreja estava lotada, tinha gente para fora. E quando eu levantei, né? Quando eu levantei, aquela mensagem que eu tinha preparado, o Senhor falou para mim, enquanto eu estava ali joelhado, o Senhor falou, você não vai pregar a conversão de Saulo em Paulo, você vai pregar Paulo e Silas na prisão. E eu sem entender, né? Ali quando eu levantei, a igreja estava lotada e começou as oportunidades. Vem uma irmã e a irmã começa a chorar, que o filho dela fazia 15 dias que estava ali preso no Mato Grosso, não tinha notícia dele. E eu sem entender, né? Eu sem entender, e o Senhor falava, Paulo e Silas na prisão, né? Paulo e Silas na prisão. E ela começou a chorar, e o Senhor falou para mim, né? Depois vem uma irmã, a irmã pega e pede para um rapaz levantar, e uma moça, e Deus usou ela para orar pelos dois, falou para o rapaz, Jesus está curando, a sua esposa tem um problema na perna esquerda, Jesus está curando, ele ficou tipo assim, né? Quem falou para ele, né? E quem falou para ela, né? E falou para a moça também que Deus estava abrindo uma porta para ela. E ali aconteceu uma situação. E ali aconteceu uma situação, né? E começou as oportunidades, deu a sequência, teve a oração, teve o culto, deu sequência, chegou na minha vez. Quando ele me chamou, orou por mim, né? Quando o obreiro me chamou para poder ministrar, né? Quando o obreiro me chamou, né? Orou por mim, chamou para começar a ministração. Quando ele me chamou para ministrar, né? E Deus falava comigo, Paulo e Silas na prisão, eu já comecei a entender por que Paulo e Silas na prisão. Porque a irmã estava com o filho preso. E ali, né, veio, né, essa confirmação, Paulo e Silas. Eu falei, Deus, eu não estudei, eu não preparei Paulo e Silas na prisão. O Senhor falou, só quero que você abra a boca. E eu começo, toda vez que eu lembro desse testemunho, eu lembro eu sentado lá na minha cadeirinha, no meu lugar, e eu vejo o culto como se eu tivesse sentado, né? O Senhor tomou de uma certa maneira, né, a mensagem sobre Paulo e Silas na prisão. E o Senhor falava para mim, para falar com aquela irmã, que com 7 dias chegaria a resposta do filho dela. Eu falei, Senhor, eu fiquei lá em casa, Senhor, já fiquei no lugar, só, Senhor, eu não estudei essa palavra, e agora o Senhor quer que eu dou um recado, e Deus falava, fala para ela, fala com ela, e eu desviava, e eu mudava a situação, fala com ela, e eu tentando não falar. Chegou um momento que eu não aguentei mais, o Senhor falava, engasgou assim, fala com ela. E eu falei, mano, coloca de pé, o Senhor manda falar para você que daqui 7 dias vai chegar a notícia do seu filho, irmão. A igreja olhou e falou, tá na carne, né? Eu nem sabia, eu nem conhecia a irmã. Com 7 dias tinha mais gente na igreja. Falou, caiu por terra, né? Profetizou da carne. E a primeira oportunidade que a irmã falou era 7 horas da manhã. E eu fui na caixinha do correio, tinha notícia do meu filho. Conforme Deus tinha falado, com 7 dias chegaria a notícia do filho dela. E ali a mensagem foi tremenda. Eu entrei em testemunho, comecei a contar testemunho do que Deus tinha feito na minha vida. Caiu um avivamento na igreja. Irmão,
um cachorro entrou na igreja querendo morder o povo, o menino foi batizado com o Espírito Santo, saiu marchando no meio da igreja, falando em mistério, um menininho dos 9 anos, e o cachorro querendo morder o povo, a igreja lotada, e no final 2 almas aceitou Jesus, né? Eu falo assim, eu conto esse testemunho, eu lembro eu sentado, né? Eu não vejo ministrando, eu falei, Senhor, Senhor, eu já fiquei para trás, o Senhor falou, só abra a boca, só quero que você abra a boca, né? E foi tremendo, foi um avivamento muito forte, né? E tem vezes que nem hoje eu ministro na igreja, parece que cai gelo, né? Eu falei, Jesus, mas por que aquele dia teve avivamento? Porque cada dia Deus usa de uma maneira, cada um Deus usa de uma maneira. E um grande abraço. E aí eu lembrei do pastor João na praça, né? Quando chegar a sua vez, testemunho passado, né? Que eu contei, o gatinho tá ali na janela, né? Quando chegar a sua vez, o homem não entra na frente, a carruagem de Deus passa por cima. E chegou e foi tremendo, foi muito forte aquele dia. Um grande abraço e Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família.